Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Giri Varadari Jashoda Nandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Radhe Om Radhe Om Radhe Om Radhe Haribol, Haribol, todas as glórias a Sri Sri Gauranitai, a todos os devotos reunidos, todas as glórias ao amor de Deus que se manifesta em todos os corações, né, que são receptivos a essa força suprema, né, expandida em toda a existência que é Srimati Radharani, a energia de amor de Deus presente em todos os seres que praticam o serviço devocional e que dedicam as suas vidas a recuperarem, a despertar esse amor em seus corações para se elevar assim à condição de um dia retornarem plenamente à morada do Senhor Krishna, Krishna Loka, Vaikuntha Loka Dham. Aqui, hoje, eu vou dar uma sequência, né, de versos aqui do capítulo 12 do serviço devocional, intitulado, né, Serviço Devocional, que são qualidades de um devoto, né? Krishna, ele está explicando do verso 13 ao verso 20 sobre as qualidades que as pessoas adquirem, né, quando estão praticando o serviço devocional. Ou seja, ele está ensinando como nós podemos observar em almas mais avançadas em seu comportamento essas qualidades espirituais. Logo, né, não devemos aceitar assim uma pessoa como um santo, como um sábio, simplesmente por ver a sua oratória ou qualquer coisa, porém, ao observar o seu exemplo e a manifestação, né, da sua mente e das suas qualidades, aí sim podemos dizer que essa alma é avançada, certo? Então, Krishna, ele está identificando um devoto avançado que está rendido a ele através desse comportamento que geralmente ele tem nesse mundo. Esse comportamento é automaticamente alcançado quando você começa a despertar o seu amor a Deus, e aí você vai se qualificando, né, internamente de uma forma especial para servir a Deus com todo esse carinho, esse amor, né? Então, inicialmente, né, os versos 13 e 14.
E aí a gente vai narrando aqui até, né, várias aulas, o tempo de aula que for para falar esses versos, tá? Então não vou me ater aos versos, mas vou falando e a gente vai comungando aqui o significado de Srila Prabhupada. Então, versos 13 e 14 do Bhagavad Gita, Krishna está explicando: aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. Então podemos ver que nesses versos, né, Krishna está mostrando que o comportamento de um devoto que se rendeu a ele, manifestando essas qualidades que ele acabou de recitar, é muito querido para ele. Krishna, né, está dentro do nosso coração, observando os movimentos da nossa mente aqui, né, enquanto estamos encarnados nessas formas humanas, aprendendo a nos libertar da ilusão de Maya. É muito importante estudar essas qualidades e verificar, né, em nossa própria natureza se estamos em sincronicidade com essas averiguações mentais, tá? Significado de Srila Prabhupada. Voltando ao ponto do serviço devocional puro, nesses dois versos, o Senhor descreve as qualificações transcendentais de um devoto puro. O devoto puro jamais se perturba em circunstância alguma, certo? Porque a pureza, né? A pureza da mente se determina quando a alma ela não está mais apegada a esse mundo material. Devoto puro significa que o espírito transcendeu os modos da natureza material, né? E por isso ele é chamado devoto puro. E esse é o diferencial dessa alma que recebe, né, todas essas qualidades que Krishna está falando. Então, aqui, né, Prabhupada está falando que ele não se perturba, né, em circunstância alguma. Geralmente a alma que está presa à sua mente, né, que é escrava dos movimentos psíquicos e emocionais, essa pessoa está sempre perturbada, né? Podemos ver pela gente mesmo, né, por pessoas que ainda estão muito presas à matéria. São pessoas que caminham com conflitos internos nessa dualidade de certo, errado e sonhos, né, de tentar alguma coisa. Então essas pessoas, elas realmente estão sempre incomodadas com alguma coisa. Qualquer opinião, qualquer situação que vá de encontro àquilo que a alma que está presa na mente, né, deseja conquistar nesse mundo, vai perturbá-la. Qualquer coisa que vai contra o desejo daquilo que queremos cria conflito, né? Mas o devoto puro, ele está rendido em Krishna, a mente dele já se libertou dos desejos materiais, então ele não se perturba. O devoto puro, né,
em circunstância alguma. Srila Prabhupada era, né, um devoto puro de Krishna. Então ele tinha poder para falar sobre si mesmo. Qualquer coisa que acontece nesse mundo é irrelevante para uma pessoa que está completamente refugiada aos pés de lótus de Krishna. Se estudamos a vida de Srila Prabhupada, vamos observar isso, né? Ele não se alterava assim. Ele apenas, vamos dizer, entre aspas, né, que ele, quando ele se alterava, era quando os planos dele em relação à consciência de Krishna era mal assim, interpretada pelos devotos ainda caídos, né, que não entendiam o plano de Deus, a missão dele, né, de Srila Prabhupada nesse mundo. É muito difícil compreender, né, a missão de um devoto puro que é guiado internamente, diretamente por Deus, e muitas vezes, né, não entendemos as ações de um devoto que tem esse grau de consciência tão elevado, porque tudo que Deus faz seguindo o seu plano para cada um de nós, naquilo que é chamado a humanidade de um determinado planeta, tem um porquê. Só que nós não entendemos, né? Nossa compreensão é muito limitada, além do que vivemos no auto-engano, na ilusão. Vivemos, né, escravos dos nossos desejos e achamos que Deus tem que criar, né, a realidade que queremos de acordo com, vamos dizer assim, a nossa criancice. Já viu criança, né? A criança, quando ela não ganha o brinquedo, ou quando a mãe, né, não satisfaz os seus desejos, ela fica birrenta, né? Ela começa a chorar, a fazer piti, a ameaçar a mãe, né, ou o pai, assim, essas crianças que se fala, né, mal criadas, né? Criança mal criada. Então os seres humanos aqui diante do Pai Supremo nada mais são do que crianças mal criadas, crianças birrentas que ficam batendo o pé porque Deus não está realizando todos os desejos ignorantes delas, né? A maioria dos desejos humanos nos prendem cada vez mais a esse mundo de ilusão. E aí Deus, ele tem um plano, e esse plano vai acontecer, queira você ou não, você vai ter que seguir o plano de Deus. Logo, é melhor, né, se estabelecer na consciência divina, na autorrealização espiritual, na pureza, né, da sua mente e da sua alma, e entrar nesse fluxo divino para você ficar imperturbado. Imperturbado. Por isso que o devoto puro não se perturba, né, em circunstância alguma, porque ele está vendo a ação perfeita de Deus por trás de tudo. O devoto puro, ele caminha, né, aqui nessa forma humana, material, de uma maneira completamente convicta de que tudo o que está acontecendo na sua vida, só pelo fato de ele estar rendido realmente a Krishna, de coração entregue, ele sabe que nada está acontecendo fora daquilo que Krishna, que Deus quer, Vishnu. Por isso ele não se perturba. E aí as pessoas que estão completamente afetadas, né, perturbadas psicologicamente, com o emocional todo em frangalhos, quando elas olham um devoto puro e ele fala de uma forma assim tão certa, né? Não, confie em Deus, está tudo certo. Mesmo no meio de um chamado, né, sofrimento, assim, o devoto puro, ele está imperturbável. E aí essas pessoas que não entendem isso ficam meio revoltadas, né? E aí o devoto, mesmo em qualquer condição,
de vida, ele está falando de Deus com alegria, transmitindo amor. Assim, isso é consciência transcendental, né? As circunstâncias ilusórias do mundo não afetam o devoto puro, né? E Krishna, nesse verso, né, e nos outros até o verso 20, ele vai explicando as características de uma pessoa que está vivendo em pureza de consciência. E por isso é muito importante estudar esses versos para se autoavaliar. Perceba, né, o que você tem que melhorar dentro das suas qualidades espirituais, observando, né, o exemplo das pessoas que já atingiram esse ponto transcendental da consciência. É muito maravilhoso, né? Isso aqui é como se fosse você ler esses versos e meditar, é como se você estivesse, né, diante do psicólogo supremo, mostrando para você: ó, se você não está assim, se você está se perturbando por causa de tudo, então você está numa posição muito ruim, onde você está se prejudicando e você não está usando a sua forma humana de vida de uma forma, né, de uma maneira adequada para o propósito, o plano de Deus. O plano de Deus é para que você se renda aos pés de lótus, né, dele, pratique o serviço devocional, o autoconhecimento, a autorrealização e seja feliz nesse mundo. Deus te criou para ser feliz, mas a energia das trevas programaram a sua mente de uma forma, né, assim, negativizada. Aí você passa a achar que essa existência material é ruim, que a forma humana, né, é miserável, certo? E realmente a forma humana é miserável se você não usá-la para o propósito espiritual, para entrar no fluxo daquilo que se chama o plano de Deus para toda essa humanidade que está vivendo atualmente aqui no planeta Terra, e também as outras, né, humanidades ou espécies de vida que estejam em outros planetas, em outras galáxias, em outros universos. Não importa quando Krishna, né, Mahavishnu, ele entra como Garbhado Kashai Vishnu em cada universo, tudo tem uma programação. O universo, ele nasce, ele permanece por um tempo, depois ele se dissolve dentro de Deus. Tem um tempo universal, né? Apesar desse tempo parecer assim, eterno, né, diante daquilo que podemos apreciar como tempo, dentro da eternidade até mesmo, né, um tanto de tempo infinito é um pequeno tempo diante da mente de Deus. Nem podemos compreender isso, né? Nós achamos aqui que 100 anos é uma vida assim, enorme, né? 100 anos, imagina. Um piscar de olho, né, na eternidade. Mas como a gente está sempre perturbado, com medo, né, com expectativas, 100 anos parece assim, muita coisa. Porém, para o devoto puro, ele já está situado nesse aspecto, né, Satchitananda. Sat é a eternidade. O espírito, aquilo que você não vive no tempo, ele é transcendental. O tempo só acontece na mente relativa em relação a essa forma na qual o espírito está aprendendo lições para retornar para a morada de Deus. E nessa forma humana temos que nos situar na vida do espírito, né? Então, Prabhupada, ele continua dizendo, esse devoto, né, não tem inveja de ninguém. A inveja, né? A inveja, todas essas qualidades aqui são derivadas, né, da mente. Perturbação, inveja, né, que a gente está falando até agora.
Assim, um devoto puro, se ele está com Krishna e ele vê Krishna em tudo, se ele vê que tudo é a existência de Deus, ele está uma espécie de, né, bem-aventurança atualmente na sua forma humana, porque cada um tem, né, o que merece, né? O que você está cultivando na sua vida? Se uma pessoa chegou a esse ponto de se tornar um devoto puro, que seria, né, a condição natural de todo espírito, né? Todo espírito é um devoto puro de Krishna, mas as pessoas, né, por inveja, algum tipo de inveja de programação mental ou ainda assim uma evolução humana muito limitada, ele hesita em se render aos pés de lótus de Deus, né? E a inveja vem dessa competição de você querer as coisas, né, do outro ou ser como o outro. E essa inveja, a inveja da entidade viva pode, né, ampliar até a inveja de Deus. E essa é a resposta, né? As pessoas não se rendem a Deus simplesmente porque ainda são invejosas, querem conquistar uma posição com seu falso ego nesse mundo material. Mas um devoto puro, que, né, estamos falando aqui principalmente das qualidades de um devoto puro, ele não tem motivo para invejar ninguém, porque ele já não está mais na mente, né, nesse redemoinho de interpretações humanas derivadas do falso ego ou da falsa identificação com o corpo material. O devoto puro, ele está vivendo no espírito. Ele olha para o seu corpo material e ele entende, né, que esse corpo material é uma ferramenta do espírito, e o devoto puro só está pensando em como posso usar as minhas ferramentas materiais dadas por Deus para ajudar na iluminação dos outros espíritos, né, que são partes integrantes de Deus, que estão completamente adormecidos, invejando, né, uns aos outros, invejando a Deus. Isso é um absurdo, né? Então o devoto puro não tem essa questão, né, invejosa, né, que Prabhupada está falando aqui. O devoto puro, né, Srila Prabhupada, ele falou, né, uma vez ali, que o devoto puro chamado, né, na qualificação Uttama Adhikari, né, Uttama Adhikari. Tem Madhyama Adhikari, Kanista Adhikari, né? São níveis de devotos, né? Então o devoto puro, ele é chamado Uttama Adhikari, né, que já transcendeu a natureza humana. E aí esse devoto puro, quando ele olha para outras pessoas, mesmo para as pessoas que não o compreendem ou que querem mal dele, ele vê todo mundo como devoto puro de Krishna. É dito que o devoto tem que descer, né, da posição de Uttama Adhikari para a posição de Madhyama Adhikari para conseguir pregar, né, a consciência de Deus. Tem que descer assim, eventualmente, porque quando ele não está pregando, ele está vivendo completamente em consciência de Krishna. Ele já não tem interesse por nada nesse mundo material, nem pelos problemas criados pela mente das outras pessoas. Assim, um devoto puro não tem inveja de ninguém, certo? Então o Prabhupada, ele continua falando: tampouco o devoto torna-se inimigo do seu inimigo. Ele pensa: esta pessoa está agindo como meu inimigo devido às minhas próprias más ações passadas. Logo é melhor sofrer do que reclamar. Essa é a visão do devoto, né? Se alguém está falando mal dele, o devoto puro não vê a outra pessoa como inimiga. Ou se a outra pessoa está falando bem dele,
O devoto puro também não vê essa pessoa como amiga, né? Amiga e inimigo, né? Amigo e inimigo não existe para uma pessoa que já transcendeu a mente, né? Que vive na consciência do espírito. Amigo e inimigo são interpretações da sua mente. Então, quando ele vê algo acontecendo em sua vida, ele pensa logo, se está acontecendo algo negativo na minha vida, que pode ser na forma de uma pessoa que não gosta de mim, que é classificada até como inimigo, né? Isso aí deve ser porque eu fiz alguma coisa errada na vida passada e agora, né, enquanto eu estou aqui encarnado nesse mundo material, que me traz os resultados naturais das minhas ações, dessa vida e das vidas passadas. Então, qualquer situação o devoto olha, isso foi minha culpa, então eu devo tolerar. Entende? Não é uma coisa passiva que você está permitindo, criando, né, um clichê espiritual. Não é assim não. Quando você está vivendo na consciência de Krishna, quando você está associado com Deus, você recebe todas as situações da sua vida de bom grado, mas você não se envolve com a pessoa que, né, está sendo direcionada pelo universo para ser seu inimigo, ou alguma situação negativa que aconteça, você não se envolve com isso, você não se perturba, porque você vê que tudo aquilo, né, você vê com sabedoria o que está acontecendo, e você sabe que tudo isso vai passar, né? Vai vir a morte, tudo vai passar, mas se você se envolve, então você se perde de novo na ilusão. Então o devoto puro, ele se protege muito bem, observando a natureza, né, das reações kármicas acontecendo. É nesse sentido, né, que quando Jesus ele fala, né, você vai conhecer a verdade, né, de si mesmo e de Deus e vai se libertar. Então a liberdade, né, você ser livre, não significa que não vão acontecer os frutos das suas reações de vidas passadas, ou desta mesmo, mas que você não se envolve, você fica livre, certo? Da perturbação que as atividades externas relacionadas ao corpo físico, emocional e mental possam acontecer na sua vida. Você está em outro tipo de vibração. E aí o devoto puro também sabe que Krishna está resolvendo tudo na sua vida. Ele só tem um propósito, né, determinado, que é voltar para a morada suprema. Ele não perde mais tempo, né? E Krishna mesmo, no Bhagavad Gita, ele fala, né, eu vou libertar você de todas as reações pecaminosas. Não temas, né? Krishna está falando, né? Não fique temeroso nesse mundo com as coisas que te acontecem. Não tema perder as coisas, nada. Krishna fala, eu vou te libertar. Então seja livre em mim, né? Pensa sempre em mim. Torne-se meu devoto e seja livre, entendendo que tudo que acontece é por um motivo que você mesmo cultivou em alguma vida e não importa. Agora é hora de escapar dessa ilusão, ficando, né, o tempo todo situado com a sua mente, a sua consciência nos pés de lótus de Krishna ou no santo nome de Deus, em tudo aquilo que está relacionado com Krishna, né? Por isso é dito, né, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, a tudo aquilo que são tópicos, né, narrações, associações em relação com o Senhor Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Então, o devoto puro está sempre, né, pensando, né, desse modo sábio, né? Essa pessoa ela está agindo como uma pessoa não grata, um inimigo para mim, porque eu devo ter feito algum mal para ele, né? Eu não sei, né? Mas Deus ele vai
reconsiderar, ele vai me reconciliar com essa pessoa, mas na verdade ela não é minha inimiga. Eu que fiz alguma coisa. Então, é melhor sofrer do que reclamar, né? Se você fez algo errado, então pague pelas consequências daquilo que você fez. Você não sabe, mas se você tem a sabedoria, você entende que tudo que está acontecendo na sua vida, seja de bom ou de ruim, é derivado de ações que você colocou em movimento na sua vida, ou nas suas vidas, né? E aí o devoto fala, bom, eu não vou ficar preocupado, né? É melhor, quando o devoto puro fala sofrer, na verdade ele não está sofrendo, ele está mostrando que se vem uma doença, por exemplo, ele observa, essa doença veio, então vou tolerá-la. É melhor sofrer, né, do que ficar reclamando, porque quando você reclama, você também acaba atraindo mais energia negativa, você aumenta a doença, você aumenta o seu número de inimigos. Por quê? Porque você está vibrando exatamente como, né, não deve fazer. E o devoto puro, ele não fica reclamando, ele fica glorificando a Deus o tempo todo, certo? Mas aí Krishna fala, vai chegar um ponto que você vai ser liberto de todas as reações kármicas, porque você atingiu um ponto de consciência tão maravilhoso que você nem tem uma modulação energética mais com essa energia material. Você simplesmente vai usar essa ferramenta física para pregar, né, a consciência de Krishna, para viver, né, completamente nesse reino de Deus que está no seu coração, e de alguma forma você vai ser um centro de luz e amor nesse planeta, né, com o uso pleno de Deus, seguindo a vontade de Deus dentro do seu coração. Aí Krishna também, né, assim como você recebe as reações kármicas, você também recebe as reações transcendentais. Aí Krishna, ele começa a fazer arranjo nesse mundo para que você possa pregar para determinado público, ou você vai atrair certas pessoas ou condições e situações na sua vida onde você vai incrementar o seu serviço devocional, né, e o seu exemplo para as pessoas que estão em torno de você. Então, tudo isso que nós falamos, né, se você tiver vontade de se aprofundar, vá lá no Srimad Bhagavatam, no canto 10, capítulo 14, no verso 8, né, Srila Prabhupada está falando aqui, que lá é dito que sempre que está aflito ou passa dificuldades, o devoto sabe que o Senhor está tendo misericórdia dele. Ele pensa, devido às minhas más ações passadas, eu deveria sofrer muito, muito mais do que eu estou sofrendo agora. Logo, é pela misericórdia do Senhor Supremo que não estou recebendo todo o castigo que mereço. Pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, a minha punição é pequena. E por isso ele é sempre calmo, quieto, paciente, apesar de muitas condições aflitivas. Entende? Quando você está junto com Deus, Deus ele está aliviando a sua reação kármica, né? Eu lembro de um exemplo que fala assim, às vezes você teria que tomar uma facada como reação, mas aí Krishna deixa que somente um alfinete fure o seu dedo, né? O ato da reação foi bem diminuído, né? O sofrimento. Então o devoto pensa, eu fiz tantas besteiras na vida passada e Krishna está me aliviando nessa vida, me dando o sofrimento que eu não tenho nem que me lamentar ou reclamar, né? Era para eu estar sofrendo 1000 vezes mais do que isso.
entende? A misericórdia, né? A misericórdia de Krishna, porque Krishna ele quer que você volte para o mundo espiritual, e se você ficar só vivendo nesse mundo aqui através dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas misérias, aí você não vai conseguir, né, pensar em Krishna, meditar, cantar o santo nome, porque você vai estar tão envolvido, né, com seu karma negativo, e também vai estar perdido com seu karma positivo, que tem os encantos que te afastam também de Deus. Então Krishna ele começa a atuar na sua vida quando você se rende a ele, e aí ele vai fazendo esse trabalho, né? Porque Krishna é um amigo, né? Ele não quer que você sofra. Ele falou, bom, esse devoto ele fez muitas besteiras, mas agora o coração dele é sincero, ele realmente se rendeu a mim, e ele está fazendo da vida dele, né, um propósito único de voltar para mim. Então Krishna ele está no seu coração observando. Você não pode, né, enganar a Deus. O que você está vibrando de verdade no seu coração é o que você está correlacionando com Krishna nesse mundo, e aí você passa a cocriar pela potência de Deus. Certo? Não há esse princípio egoísta, né, que eu estou fazendo, eu tenho que me liberar desse mundo. Não é assim. Você se rende a Krishna e ele vai trabalhar em você. Tudo é Deus em ação. Inclusive você é uma parte integrante de Krishna, e você é Deus em expressão também, certo? Então temos que saber expressar o divino através dessa forma material, e fazendo isso você vai dissolvendo toda aquela camada kármica que traria, né, resultados assim infinitamente piores do que você está passando. Né? Quanta besteira nós devemos ter feito, né? Quanta maldade. Imagina, se a gente nesse mundo atual, todo desenvolvido, com todo esse conhecimento, tecnologia, né? As pessoas são tão más, assim, tão, né, ignorantes, orgulhosas, invejosas. Né? Imagina, né, na época em que não tinha, né, essa civilização mais avançada, assim, no sentido de avançado de ter conhecimento, né, de Deus, né? Hoje em dia você pega um Bhagavad Gita, qualquer conhecimento, e você pode, assim, né, estudar, você pode cantar, né, o nome de Deus. Em muitos lugares também existem, né, o bloqueio das pessoas que querem praticar a vida espiritual, porque vivemos num mundo de trevas, né? E aí quando Krishna vê que uma alma realmente se decidiu a voltar para a morada de Deus, está fazendo todo o esforço, então Krishna, como o amigo supremo, imediatamente, né? Imediatamente, assim, não tem questão de tempo, não. Imediatamente, Krishna ele só está esperando você se render a seus pés de lótus, para entender isso, né? Que você não precisa sofrer nesse mundo. E você vai ficar tão feliz por estar com Deus que qualquer coisa ruim ou sofrimento que venha nem vai fazer diferença, né? Porque você está muito feliz. É dado o exemplo da mancha da lua, né? Se tem uma mancha na lua, não importa, o brilho dela é tão maravilhoso que você vai ficar olhando para a mancha, né? Você vai ficar olhando para algum defeito seu, se você está se relacionando, né, com o Ser Supremo do Universo. É descabido, né? Você ficar preso a uma falha, uma fraqueza sua, que é derivada, né, de um cultivo indevido na vida passada, se você está vivendo em Deus, cantando o seu santo nome, rendido, sentindo a presença de Deus em seu coração, tudo isso aí supera qualquer coisa que você possa viver, né, nessa condição material de existência. Então o Prabhupada está falando aqui, né, que o devoto ele é calmo, quieto, é paciente, porque ele está sempre refugiado, né, no seu interno, no seu coração, apesar de muitas condições aflitivas. O devoto
puro, ele está calmo, né? Está em paz, é sereno, né? Se você está vivendo refugiado em Deus e faz a sua meditação, mantém o fluxo dos seus pensamentos sempre nessa sabedoria, nesse entendimento, nessa visão correta do mundo, então não tem como você se abalar pelas coisas que acontecem no mundo. Pode estar acontecendo uma guerra, os homens podem, né, dentro dessa plataforma de inveja, podem estar se matando uns aos outros para a conquista de dinheiro, de poder, mas você consegue ver toda a ilusão. Por que você vai se envolver, né, com todo esse sofrimento louco do mundo, que é derivado, né, de falsos egos, né, lutando entre si, que não querem se render a Deus, que não se interessam por vida espiritual? Então, cada um vai ter o que merece, né? Ou o mundo coletivo que merece. Se todo mundo se rendesse a Deus, cantasse seu santo nome, então haveria uma revolução planetária e aqui seria criado, né, um paraíso. Mas ainda estamos, né, nessa terceira dimensão, né? Lá em Krishna Loka todo mundo é feliz, né? Todo mundo, né, ninguém inveja Krishna, todo mundo, Krishna é o objeto central do amor de todo mundo. Nós temos que aprender a fazer isso aqui nessa forma humana. E quando realmente você começa a praticar a vida espiritual e se rende a Krishna, você fica muito calmo, você fica sereno, você fica até estranho nesse mundo, né? Que as pessoas falam, poxa, mas essa pessoa não se perturba por nada, ele não tem um lado onde ele possa defender, contra-atacar. Devoto puro é isso, ele está vivendo em Krishna e em todas as situações, por exemplo, uma situação política, ele pode ensinar como as pessoas devem se comportar no nível real do espírito para que a política seja espiritual. Não essa política atual, né, do falso ego, assim como religiões do falso ego, né? Desfrutes do falso ego, tudo isso aí vai criando reações kármicas abundantes, né, negativas no planeta, e o planeta também vai reagindo, e aí começa a acontecer uma porção de coisas que são derivadas da emanação coletiva de falsos egos, de pessoas que não querem viver suas vidas conforme Krishna está explicando aqui nesses versos, né? Por isso que temos que estudar, né? Depois, Prabhupada vai dizendo, né, que o devoto também sempre é bom para todos e mesmo para seu inimigo, porque o amor de um devoto puro, ele é incondicional. Então o devoto, ele é sempre bom. Quando você está com Krishna, automaticamente você fica bom, né? Você fica amoroso. E a demonstração é isso, né? Que você passa a servir, né, a todas as pessoas. Mesmo o chamado, né, inimigo, você quer servi-lo de uma forma amorosa para que um dia ele possa tomar ciência de que é um devoto, né, também de Krishna. É assim que a gente conquista o ódio, né, com o amor. Então, seguindo aqui, Prabhupada diz: Nirmana quer dizer que o devoto não dá muita importância às dores e problemas relativos ao corpo, porque sabe perfeitamente bem que não é o corpo material. Ele não se identifica com o corpo, por isso está livre da concepção do falso ego e é equânime na felicidade e na aflição. Nessas palavras, né, temos a resposta de como superar, né, a dor, o sofrimento psicológico,
Porque tudo isso, né, as emoções agitadas, alteradas, ansiedades, estresses, né, inseguranças, nervosismo, violência, tudo isso vem simplesmente porque o espírito está se identificando com o corpo material. Primeira instrução do Bhagavad Gita de Krishna para Arjuna saiba que você não é esse corpo material, que você está se identificando aí com seus parentes e por isso você não quer lutar e está aí se lamentando, né? Quer fugir da batalha, da guerra. Primeira coisa, né? Então o devoto ele tem que saber perfeitamente que não é o corpo material. Não só saber, mas você tem que viver na consciência do espírito. Esse é o trabalho espiritual, né? Nos libertarmos do falso ego. E aí quando você se liberta dessa falsa identificação com o corpo material, você se torna equânime nesse sentido que se vier coisas boas dentro da percepção mental do corpo material, né, ou do seu gosto, ou daquilo que te atrai, tudo bem. Ou se vier coisas que são do seu desgosto mental, de coisas que você tem aversão ou não gosta, então também tudo bem. Está acontecendo, né? Está acontecendo, né? Coisas boas e ruins acontecem na nossa vida, né? Tristezas e alegrias, perdas e ganhos, todas essas dualidades, o devoto que está em pureza de consciência espiritual não se envolve. Ele é equânime, né? Equanimidade. Equanimidade significa que é a balança que está sempre equilibrada. De um lado da balança tem coisas ruins e de outro lado tem coisas boas, né? Às vezes a balança pende para um lado e pende para o outro, mas você está no meio dessa balança, assim. Você está sempre fixo na consciência divina e observa na sua vida com equanimidade. No dia a dia, né, vão acontecer coisas boas e coisas ruins. Então esse é o segredo de você se libertar completamente, né? Renda-se a Krishna, viva naquilo que você é e você vai se libertar das misérias materiais. Como dizia o mestre Jesus, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, já basta a preocupação do dia de hoje, né? A preocupação, já basta o gozo também do dia de hoje. Eles vão acontecer independentemente de você querer ou não querer, porque a vida material segue um fluxo. Você está nascendo, né? Você adoece, envelhece e por fim vai ter que abandonar esse corpo material. E tudo bem, o corpo material é passageiro, você já teve vários corpos materiais, então você é equânime, né? Tanto em relação à vida desse corpo que é ilusória, quanto em relação à morte também. A morte material e a vida material são ilusões. Você está vivendo, né, transcendental a tudo isso, você vive a vida eterna, né? Satchitananda, Sat, vida eterna. A mesma energia, a mesma potência interna que Deus tem, né? Deus é eterno. Deus não está ligado a fenômenos de tempo, de ação e reação. Tudo isso aí é a mente humana, né? A mente que nos escraviza, né? Que é a nossa verdadeira inimiga, né? Como a gente falou aqui, você olha a sua mente também e tenta fazer o bem para ela. Senão ela vai se tornar sempre uma ferramenta de negatividades, uma ferramenta que vai criar obstáculos. Aí você não cocria com Deus, né? Tem que cocriar com Deus a abundância, a felicidade, a perfeição. Essa é a sua capacidade como espírito. Mas você esqueceu disso e está somente criando, né, limitações no seu mundo, na sua vida. Temos que prestar mais atenção, né? Então,
Qualquer problema relativo ao corpo não tem problema, porque o devoto sabe que não é esse corpo material. Aí depois, né, seguindo essas qualidades, diz que o devoto ele é tolerante e ele fica satisfeito com aquilo que lhe é concedido pela graça do Senhor. O devoto não está exigindo de Deus as coisas, que eu quero que minha vida seja assim ou não, né? Você está no processo de se libertar dessa ilusão e não para querer adquirir coisas do mundo material. Então você é tolerante, né? Tolerante, se está vindo coisas boas, está bom. Se você está sob a regência interna de Deus no seu coração. Então tudo que é concedido pela graça do Senhor Supremo, você fica satisfeito. E Deus ele é muito zeloso, né, com seu devoto. Então o devoto ele está sempre suprido em suas necessidades básicas de sobrevivência, para que possa continuar com o seu serviço devocional e seu avanço em direção ao mundo, né, espiritual, à morada de Deus. Então essa tolerância é urgente, né, para, né, o mundo, porque quem está vivendo na mente, principalmente em Kali Yuga, é intolerante, né? Essa pessoa é muito orgulhosa, não aceita que ninguém lhe revele, assim, nem a verdade ele aceita. Ele não aceita nem a presença de Deus em seu coração. É intolerante, né? Essa pessoa vai sofrer muito nesse mundo. E aí Prabhupada diz que o devoto ele não se esforça muito para conseguir algo a duras penas, e por isso está sempre alegre. Não faz um esforço material, não gasta toda a sua energia tentando realizar os chamados, né, sonhos materiais, ou criar uma imagem para que ele seja adorado nesse mundo, e para isso ele tem que conquistar certas coisas que são os valores, né, materialistas, e até mesmo, né, a fama espiritual. O devoto ele não está preocupado com nada disso, ele vive a sua vida simples, com pensamento elevado. Ele está sempre com Krishna no coração, vibrando amor, e por isso ele está sempre alegre. Ele usa sua energia sempre para Krishna e deixa que Krishna o supra, né, o mantenha de alguma forma nesse mundo material. O devoto também é um místico completamente perfeito, porque está fixo nas instruções recebidas do mestre espiritual e age com determinação, porque seus sentidos estão controlados. Isso aí se chama, né, disciplina. Você está conectado com o mestre espiritual, com o seu eu superior. Você está conectado, né, com essa energia ascensa que está acontecendo agora mesmo em todo o universo, né? Tudo é a presença de Deus. Então você é um místico completamente perfeito, porque você está vivendo nas instruções de Deus, né, automaticamente do mestre espiritual, que repete tudo o que Deus fala, e você age com essa determinação, né, de sim, vou voltar para o mundo espiritual, não vou ficar mais me embrenhando aqui nessa energia material, que é um mundo de misérias quando não há consciência de Deus, e você passa a controlar os seus sentidos completamente, né? Você usa seus olhos para ver Krishna, sua narina para cheirar, né, as flores oferecidas a Krishna, seus ouvidos para ouvir, né, sobre Krishna, suas mãos para, né, servir a Deus de alguma forma. Tudo você usa para Deus com determinação, porque você é um místico, né? Místico é aquele que, né, está na energia transcendente, né? E aí também Prabhupada continua dizendo que o devoto não se abala com argumentos falsos, porque ninguém consegue dissuadi-lo
de ter a determinação fixa no serviço devocional. O devoto sabe muito bem que Krishna é o Senhor eterno, logo ninguém pode perturbá-lo. E essas qualificações capacitam-no a fixar toda a sua mente e inteligência no Senhor Supremo. Quando você está vivendo realmente com essa realização no seu coração de Deus, quando Krishna manifestou a misericórdia em sua vida para que você possa viver conectado com Ele em amor, né? Então você vai fixar toda a sua mente e inteligência em Deus, e tudo que as outras pessoas falarem, quando vierem, né, propostas encantadoras da natureza material para desviar a sua mente e a sua inteligência, você vai ficar com raiva, né? Assim, nesse sentido de, não, a minha inteligência e a minha mente existem, são ferramentas que me foram dadas por Deus para eu me manter nos pés de lótus de Deus, ou no santo nome. Então, isso é a pureza de consciência. Nada contamina a sua mente quando você está realmente determinado de coração, vivendo em Deus, e realmente sentiu a presença dele no seu coração, você realizou isso. Aí chega alguma pessoa que não tem essa realização, através de uma especulação ou de alguma situação, quer te perturbar ou desviar a sua mente, né, para outras coisas, e o devoto puro, ele jamais aceita isso. Ele entendeu que esse é o maior de todos os ganhos, certo? Então essas qualificações que Krishna falou aqui, né, para Arjuna, vão te capacitar a fixar, né, a sua vida, a sua mente, a sua inteligência nele. Então, sem dúvida alguma, Prabhupada diz, esse nível de serviço devocional é muito raro, mas o devoto situa-se nesta plataforma, seguindo os princípios regulativos que fazem parte do serviço devocional. Prabhupada, né, está dizendo aqui, né, que é muito raro, né? Krishna mesmo diz no Bhagavad Gita que é muito raro uma alma se render a mim, porque a pessoa está completamente identificada com esse corpo material e vive nesse falso ego, né? Então Krishna fala, né, e se você, né, quer realmente avançar, ascensionar a sua energia, você tem que inicialmente criar uma disciplina, né, uma disciplina diária. Isso se chama sadhana, princípios regulativos. Por isso que a gente canta, né, a Japamala, um determinado número de voltas, né, da Japa, o santo nome. Por isso todos os dias lemos um verso do Bhagavad Gita, todos os dias, né, meditamos na forma, nos passatempos da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, né, dos seus devotos. Fazemos o serviço devocional com carinho, todos os dias, né? Por exemplo, eu agora estou aqui falando um verso do Bhagavad Gita, eu estou fazendo um serviço devocional, eu tirei o tempo desse dia, um tempinho, né, nesse dia, para fazer essa palestra, essa aula, né? E as pessoas que ouvirem vão receber esse conhecimento. E isso é o que Krishna está pedindo, né? Faça alguma coisa, né? Ofereça-me o seu tempo para praticar o Sri Krishna Sankirtana de alguma maneira. É isso, né? Então, princípios regulativos, né? Ou a disciplina diária, como Krishna diz no Bhagavad Gita, a prática constante e desapego do mundo são, né, as atividades que vão nos libertar da mente, ou vão apaziguar a mente para que ela não fique inventando tanta história, né, perturbando tanto o espírito com desejos, né, infinitos materiais, com tanta luxúria, ambição, né, ira, com raiva das pessoas.
Então tudo isso aí nós temos que sair fora desse redemoinho de negatividades, né? Considerando que tudo aquilo que afasta a nossa mente de Deus, mesmo as chamadas, né, positividades materiais, são negativas em si. Por isso que o devoto tem determinação e continua, né, fixo. Não, eu me determino a sair dessa prisão material e a partir de agora não vou deixar que nada venha me atrapalhar. Nenhuma emoção, nenhum, né, sentimento, romantismo, não, nada disso. Você tem que avançar espiritualmente. E quando Krishna se revelar no seu coração, você vai sentir um amor tão profundo que aí então que você não vai trocar por nada nesse mundo, né? Tudo nesse mundo vai parecer sem sabor, né? Insosso, porque você começou a sentir no seu coração essa alegria de Deus por você realmente ter percebido, né, que essa natureza material sem Deus somente é sofrimento, é dor, né, ansiedade, lamentação. Então, para que você quer viver uma vida assim se você tem sabedoria? Por que não se determinar completamente a viver, né, a vida espiritual com rendição, com gratidão a Deus por ter te dado, né, essa sabedoria do Bhagavad Gita? Agora aqui nesse verso ele está te explicando as qualidades que você deve obter, né? ou as qualidades de como se manifestam num devoto puro, e a gente tem que estudar e tem que observar e tem que tirar tudo aquilo da gente que não está correspondendo a essas qualidades, certo? Porque um dia você vai ser um devoto puro, né, e vai manifestar essas qualidades. Então temos que estudar, né? É muito importante. Serviço devocional é o título desse capítulo. Para você praticar o serviço devocional puro, você tem que ser um exemplo, né? Não um exemplo falso ou forçado. Eu não me perturbo porque eu sou um devoto. Não, não é assim. Não é forçado. Mas quando você atingir a plataforma de pureza, de mente, né? Você não precisa ainda ser um devoto puro, mas numa determinada grau, nível de pureza espiritual, porque você fez a disciplina, a prática com determinação, confiança absoluta em Deus, de que Ele, né, vai se revelar no seu coração. Quando você atinge esse nível, naturalmente essas qualidades se manifestam. Não pode ser uma hipocrisia, uma máscara, né, que a gente vê muita gente aí se fazendo de santa, ou de guru, de mestre espiritual, mas o coração dela é falso, né? Ela é perturbada, invejosa, assim como a gente realiza assim, muitas pessoas, porque ninguém pode enganar ninguém o tempo todo, né? E também viver assim, se auto-enganando, deve ser horrível, né? Porque você não vive a verdade daquilo que você manifesta. Por isso que em Kali Yuga somos chamados, né, o mundo da hipocrisia. Como diz o Mestre Jesus, né, são lobos vestidos de ovelhas, né? Pessoas muito más, interesseiras, pessoas que usam sua inteligência só para o mal, vestem, né, uma roupa de bondade, de pessoas, né, assim, destacadas, na verdade são demônios, né, piores que demônios, assim. Então temos que prestar atenção nisso, né? Você tem que seguir o seu coração. E aí você vai sentir isso. Você vai ser equânime nesse mundo. Tá? Aí Srila Prabhupada finaliza aqui o seu significado dizendo: ademais, o Senhor diz que semelhante devoto lhe é muito querido, pois o Senhor está sempre contente com todas as atividades executadas em plena consciência de Krishna. Esse é o mérito, né? Imagina, ser querido por Deus, né? Deus, ele ama todo mundo, Deus é imparcial. Porém, quando você está relacionado com Ele, nessa devoção pura amorosa, você se torna
assim, muito querido, né? Prabhupada dava exemplo assim de que um presidente da república ele é muito querido por todos, todos o servem, mas quando ele está em casa com seu filhinho querido, a relação é diferente, né? Ele tem uma atração especial pelo seu filhinho. Então, você é um filho de Deus. Entre nessa relação íntima com Ele, e aí você vai se tornar querido, porque Krishna ele está sempre satisfeito com o devoto, né, que executa as suas atividades nessa plena consciência de Krishna. Então aqui terminamos, né, o significado de Srila Prabhupada e a expansão do que ele falou. Então todas as glórias são a Srila Prabhupada. E eu vou repetir o verso então aqui para vocês meditarem, né? Também leiam, né? Peguem o Bhagavad Gita. Na internet também você pode colocar versos 13 e 14 do capítulo 12 do Bhagavad Gita, e esse verso vai aparecer. Então também fazer a meditação em cima dessas qualidades, imaginar, né, dentro do seu coração algumas situações acontecendo na sua vida e você se comportando exatamente como é dito aqui, com essa sabedoria de que você não é o corpo material. Tudo são, né, tudo é uma espécie de exercício para você fazer. Se você realmente é uma pessoa que quer voltar para a morada de Deus e quer sair dessa prisão material, né? Certo? Então, Krishna diz no verso 13 e 14: aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. Então, maravilhoso, né? Aqui está o segredo para você se libertar de todas as misérias materiais. Então, as próximas aulas, vamos continuar falando outras qualidades e vamos seguir até o capítulo 20. Tá bom? Então, espero que vocês tenham apreciado, né? Meditem, rendam-se, cantem e sejam felizes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Krishna. Om Krishna. Om Krishna. Om Krishna. Haribo.